correr tudo que eu estou pensando, meu destino é ganhar as eleições pela quarta vez. Nós ainda não conseguimos arrumar a totalidade dos problemas do povo pobre desse país. Por quê? Porque quando eu deixei a presidência em 2010, o partido cresceu em 2011 3% e nunca mais chegou a 3%. Nunca mais. Só voltou a crescer acima de 3% quando eu voltei para a presidência. Por que as coisas acontecem no meu governo? O presidente Lula confirmou que Geraldo Alckmin será o candidato à vice-presidência da República na chapa do PT e do PSB para a disputa à reeleição este ano. E aí eu vou te contar como que a delação do Vorcaro, orientada pelo Mendonça, pode colocar o ministro Moraes nas cordas. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, utilizou ao menos 8 voos em aviões de empresas ligadas a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no período entre maio e outubro de 2025. Fala, sou eu. O caminho para as mulheres é mais difícil. Não, eu também tenho lugar de fala. É mais difícil não, as eu pessoas... tenho lugar de fala também porque eu sou um analista político. Mulher? Não. Você é mulher? Veja, eu analiso eu sei, o meu voto amor, mas de todos os acontece que setores do a eleitorado misoginia em qualquer é uma país. coisa real. Isso é uma questão profissional, Sandra. Pessoal, e o debate na Globo News pegou fogo. Olha só, dentro da Globo News, o Demétrio não tem mais lugar de fala. Aliás, os homens, né, estão perdendo a sua posição no meio da sociedade. E depois dessa lei da misoginia, olha só o que essa jornalista fez. Simplesmente ela se impôs. Demétrio não poderia comentar porque ela se sentiu ofendida. Pessoal, é inacreditável, né? Vou trazer diversas matérias aqui pra vocês porque o Lula disse que quer ganhar pela quarta vez. Porque o Lula já disse que Alckmin vai ser seu vice, Fernando Haddad vai ser governador de São Paulo e Simone Tebet vai ser senadora por São Paulo. Porque o Lula quer dar continuidade ao seu projeto que tirou o pobre da miséria. Porque o Lula quer distribuir renda para o país. Ou seja, o Lula quer igualdade para todo mundo. Miséria. E mais uma bomba estoura em cima de Alexandre de Moraes. Porque os jornais estão noticiando que Alexandre de Moraes, juntamente com a sua esposa, estava voando nos aviões do seu cliente, Vorcaro. Como é que Alexandre de Moraes vai responder a isso? Será que é mentira? Será que os jornais estão fazendo fake news? Será que Alexandre de Moraes vai colocar todo mundo agora dentro do inquérito das fake news e ele vai rebater todos dizendo que é mentira? Será que ele vai vir a público, à imprensa, dizer que é tudo fake news? E vou trazer também os comentários do professor André Marsiglia com relação à delação que está sendo preparada. Está no forno, logo logo vai ser servida quentinha com o nome de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. André Mendonça está trabalhando para isso. Pessoal, trouxe diversas notícias, bora assistir esse vídeo que está sensacional, mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e olha só esse debate quente que teve na Globo News, porque o Demétrio simplesmente foi censurado pela blogueira, se sentiu ofendida. Demétrio não pode mais fazer comentário, Demétrio não pode mais fazer pergunta, porque simplesmente agora, depois dessa lei da misoginia, o homem agora não tem mais poder de fala. Olha só isso aqui, pessoal. Fala, sou eu. O caminho para as mulheres é mais difícil. Não, eu também tenho lugar de fala. É mais difícil não, as eu pessoas... tenho lugar de fala também porque eu sou um analista como político. Mulher? Não. Você é mulher? Veja, eu analiso eu sei, o meu voto amor, mas de todos os acontece setores que do a eleitorado em misoginia qualquer é uma país. coisa real. Isso é uma questão profissional, Sandra. Eu faço análise política de todos os setores do eleitorado em países diferentes. Mas você está mansplaining para mim, essa né? é uma questão profissional. Se você diz que eu não posso analisar o comportamento de parte do eleitorado não nesse disse ou isso. naquele país, foi isso que eu disse. você está proibindo que eu exerça a minha profissão. Minhas palavras. Não foi isso que eu disse. Não, de jeito nenhum. Sim. De jeito nenhum. Eu não estou de jeito nenhum dizendo isso. Eu estou te dizendo... Se você entendeu dessa forma, eu tenho também o direito de explicar. O que eu estou querendo dizer é que a minha experiência de vida me mostra que é mais difícil a gente conseguir o que quer que seja pelo fato de ser mulher. Eu acho que as pautas identitárias hoje que cresceram muito, com razão absoluta, são racismo, LGBTQIA+fobia, mas a questão feminina não está resolvida, Demétrio. As mulheres continuam ganhando 30% a menos do que os homens em mesmas funções, e por aí vai. Você está me interrompendo, você está fazendo uma coisa que se chama mansplaining. Deixa eu terminar de falar. Eu estou apenas querendo te dizer que, além de a questão... Além de ter a questão econômica, que eu acho, inclusive, que é feio você rir debochadamente. Eu não faço isso com você, né, Médio? Eu tenho respeito pela sua opinião. Eu fiz uma brincadeira sobre o lugar de fala e eu acho que é importante a gente entender que não se trata de mimimi. Muita gente fala que é a questão econômica, parará, mas a questão também conta a questão dela ser mulher. É brincadeira, né, pessoal? Agora, olha só essa bomba contra Alexandre de Moraes. Porque Moraes, além de fazer um contrato de 129 milhões, além de receber mensagens do Vorcaro, olha só o que saiu na Folha de São Paulo e o que saiu aqui na CNN. O Xandão voando nos aviões do Vorcaro. Mas parece que ele já soltou uma nota rebatendo tudo, dizendo que era mentira. Então você vai ter que processar a CNN, a Globo, a Folha de São Paulo, a Band. Você vai ter que colocar todo mundo dentro do inquérito das fake news e investigar todo mundo, porque todo mundo está mentindo, só você está com a verdade. Então prove. A única coisa que pode rebater a verdade é a prova. Você tem a prova? Não tenho. Eu só tenho a minha conversa, minha caneta e a toga. Isso não vale de nada. Olha só isso aqui que a CNN trouxe com relação ao Xandão, que na minha opinião está ficando cada dia mais nu diante do Brasil. A hora dele vai chegar, pessoal. Olha só isso aqui. Segundo o jornal Folha de São Paulo,
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, utilizou ao menos 8 voos em aviões de empresas ligadas a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no período entre maio e outubro de 2025. O ministro estaria acompanhado de sua mulher, Viviane Barsi de Moraes. Dos 8 voos, 7 teriam sido em aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual Vorcaro era sócio através do fundo Patrimonial Blue. Os aviões da companhia têm autorização para realizar táxi aéreo. Ainda de acordo com a publicação, a única exceção foi um voo num avião pertencente a outra empresa que teria o pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, entre os sócios. Para encontrar essas informações, segundo a Folha, foram feitos cruzamentos de 3 bancos de dados, entre eles o da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Em nota, o gabinete do ministro afirma que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. Já o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, diz que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que segue critérios operacionais, o que não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves. O documento declara ainda que nenhum integrante do escritório viajou em aviões de Daniel Vorcaro ou de Fabiano Zettel. E olha isso aqui, pessoal, porque o Lula disse que vai subir a rampa pela 4ª vez. O Lula quer dar continuidade ao seu governo. Por quê? Porque o Lula tirou o pobre da pobreza, o Brasil está crescendo e avançando, e olha só o que ele vai falar aqui, pessoal. O negócio dele é distribuir renda. Porque para Lula, muito dinheiro na mão de poucos é miséria, mas pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de renda, é crescimento, é avanço. Na cabeça dele funciona assim. É inacreditável, né? Olha só, o homem que tirou o Brasil do mapa da fome está dizendo que vai ganhar pela 4ª vez. Alckmin já é seu vice, Fernando Haddad vai disputar o governo de São Paulo, José Dirceu já está comemorando. A esquerda está comemorando porque Fernando Haddad está com 42%. Não acredito nessas pesquisas, tá? Eu não acredito que o povo de São Paulo vai colocar Tarcísio por Haddad. Mas o José Dirceu, aquele que foi preso na Lava Jato, na bandalheira, na corrupção, está comemorando. E a Simone Tebet não vai disputar no seu estado. Por que será? Será que é porque lá ela não ganha? Aí vem para São Paulo. Aí será que o povo de São Paulo vai apoiar a Simone Tebet? Eu não duvido nada, tem gente pra tudo, né? Agora olha só isso aqui que o Lula falou, porque pouco dinheiro na mão de muitos significa avanço, progresso e crescimento. Olha isso aqui, pessoal. Olha, se correr tudo que eu estou pensando, meu destino é ganhar as eleições pela 4ª vez, o que será um fato inédito na história do Brasil, alguém ser tetra, sabe, numa eleição presidencial. Eu acho que eu trabalho com a ideia fixa de que nós ainda não conseguimos arrumar a totalidade dos problemas do povo pobre desse país. É preciso que a gente aprenda uma lição de vida. Por que a economia cresce nos meus mandatos? Os meus opositores deveriam explicar à sociedade brasileira por que quando eu deixei a presidência em 2010, o partido cresceu em 2011 3% e nunca mais chegou a 3%. Nunca mais. Só voltou a crescer acima de 3% quando eu voltei para a presidência. Por que as coisas acontecem no meu governo? Porque eu tenho uma obsessão, que é a seguinte frase, Bianca. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria. Pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. Então, quando você faz política de inclusão social e você dá à totalidade da sociedade o direito de comprar o mínimo necessário, o direito de comprar comida, o direito de comprar uma roupa, o direito de comprar um chinelo, o direito de comprar um sapato, todo mundo começa a participar da economia. E aí o pequeno comerciante vende, ele contrata mais um comerciário, sabe? A loja vende uma coisa, contrata mais uma comerciária, e a fábrica produz mais uma peça, a economia vai crescendo. É inacreditável, mas depois que eu deixei a presidência da República em 2010, o Brasil nunca mais cresceu acima de 3%. Só cresceu quando eu votei. E o milagre é a distribuição da riqueza. Esse é o milagre. Não tem outra solução, Bianca. Ou você coloca o pobre no orçamento, ou a economia brasileira vai crescer para pouco. Esse país é muito fácil para ser governado para 35% da população. É muito fácil. Eu quero ver você governado para 100%.
Agora para tudo o que tu tá fazendo e olha só o comentário de André Marsiglia com relação à delação do Vorcaro. André Mendonça é o relator do caso Master, sabemos disso. Se tudo não foi enterrado ainda e não acabou em pizza ainda com relação ao caso Master, é porque o relator se chama André Mendonça. E veja só, o Vorcaro tá preparando a delação. E eu não quero saber se vai vir nome de senador ou deputado, isso não interessa. Os dois nomes principais nessa delação tem que ser Alexandre de Moraes e Toffoli. Se essa delação do Vorcaro vir com tudo e não vir com esses dois nomes, não valeu de nada. Não vale de nada. E com certeza André Mendonça não vai aceitar uma delação que não tenha o vínculo dessas duas pessoas. E que não tenha essas duas pessoas como figuras principais. Até porque nós já sabemos, resort, itaiaiá, contrato, avião, voo e tudo isso aí. Pessoal, olha isso aqui que está deixando Alexandre de Moraes sem cabelo na cabeça. Sei que você me entende. Olha só isso aqui com o professor André Marsiglia. E aí eu vou te contar como que a delação do Vorcaro, orientada pelo Mendonça, pode colocar o ministro Moraes nas cordas. Bastidores dessa delação saíram na imprensa e o que é dito é o seguinte, que o André Mendonça quer que o Daniel Vorcaro responda na sua delação a duas essenciais perguntas sobre Alexandre de Moraes. A primeira pergunta, diz aqui a matéria, é a seguinte: o contrato com a Viviane Barsi de Moraes contemplava apenas os serviços advocatícios dela ou também os do marido? Né? E a segunda pergunta é: o que o Alexandre de Moraes e o Vorcaro, afinal de contas, conversaram no dia 17 de novembro de 2025, na véspera da prisão do agora ex-banqueiro e da liquidação do Banco Master pelo Banco Central? Das duas respostas depende o futuro do Alexandre de Moraes. E isso, meus caros, é um trabalho de formiguinha. A gente precisa entender, é claro que a gente fica desanimado depois do que aconteceu na quinta-feira passada com a CPMI do INSS. É claro que isso daí é um banho de água fria em todos nós, um balde gigante de gelo, mas o André Mendonça, repito, é quem é o dono da bola. Ele tem a relatoria do Banco Master, do caso, e tem a relatoria do INSS. E é ele que vai agora comandar as delações do Vorcaro. Então, queridos, se a gente estiver só olhando para o que deu errado, não vamos enxergar o que está na frente. O jogo segue, o jogo continua. E o André Mendonça segue empenhado de fazer com que esses casos se esclareçam. E o Moraes continua absolutamente enterrado nesse caso Master, nesse contrato da sua esposa, que ele provável ou supostamente pode ter tido alguma relação de advogar para o Vorcaro, o que é completamente ilícito, assim como o Toffoli pode ter relações com o Banco Master por ser dono do Itaiaiá ou de cassino clandestino e assim por diante. Portanto, vamos seguir adiante. Se essas duas perguntas forem feitas mesmo ao Vorcaro, se perguntarem a ele sobre o Moraes e as respostas forem as que a gente obviamente sabe que ele tem para dizer, o Moraes vai para as cordas. Isso pode ser, inclusive, uma vingança do Mendonça sobre o Moraes. Antes de continuarmos com as notícias, olha só esse anúncio de 1 minuto. Se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil aqui na internet, trabalhando, não é auxílio do governo, aqui é trabalhar na internet e fazer pelo menos de 2 a 5 mil, clica no link no primeiro comentário fixado, aqui na descrição. Assiste uma aula gratuita que tem lá, que vai te ensinar. Tem nada a ver com aposta, jogo, tigrinho, apostar, perder dinheiro. Não é nada disso não, pessoal. É para você aprender, rentabilizar e viver da internet. Hoje eu vivo da internet e garanto a você que se você tiver o método certo que te ensine a trabalhar aqui na internet, você pode fazer pelo menos de 2 a 5 mil. Olha aí meus resultados. Olha aí quanto eu tiro mensalmente. Você pode fazer isso também. Agora, desde que você tenha um método, você estude e você aplique. Se você plantar, com certeza você vai colher. Agora, isso depende de quem? De mim? Não. Da minha promessa? De forma nenhuma. Depende de você. Se você quiser entender como funciona, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição. Assiste uma aula gratuita. É gratuita, você não vai perder nada com isso. Você vai aprender como funciona, você vai ver resultados, você vai ver qual é o mecanismo que você tem que aprender para fazer dinheiro aqui na internet. Pelo menos, eu garanto a você. Você pode fazer pelo menos de 2 a 5 mil. Tem muitas pessoas hoje que vivem da internet. Tem muitas pessoas hoje que trabalham na sua casa. Eu estou na minha casa agora. Estou na minha casa, estou aqui num quarto aqui gravando esse conteúdo, mostrando para você que é totalmente possível você viver da internet. Agora, para isso, você precisa ter um método certo, estudar e aplicar. Se você tiver interesse, quer saber mais como funciona, clica no link, primeiro comentário fixado ou aqui na descrição, assista a aula que tem lá e eu tenho certeza que você terá resultados. Só depende de você. Então vai lá. E olha só essa outra bomba, pessoal, contra Moraes. É tudo bomba, né, que eu venho falando aqui, mas olha só isso aqui, porque o senador Alessandro Vieira falou de uma lavanderia na mais alta corte. Lavanderia de quê? De roupa, de cueca? Não, de money, dinheiro.
faz-me rir. Olha só isso aqui que ele falou contra Alexandre de Moraes e Toffoli nessa entrevista no SBT News, porque aqui ele expôs. E esse relator aqui, ele quer investigar, mas o problema se chama Gilmar Mendes, que está blindando o seu colega Toffoli para que não se investigue, não quebre o sigilo da Marídite, não se investigue Alexandre de Moraes, o PGR também está blindando, então está todo mundo trabalhando para se blindar no Supremo Tribunal Federal. Mas olha só o que o relator, esse senador Alessandro Vieira, falou com relação à lavanderia de money, dinheiro, lá na mais alta corte aqui do nosso Brasil. Que vergonha, né, pessoal? Já é muito evidente que você tem ali uma aparente lavanderia. O uso de vários fundos em cadeia para que se faça uma lavagem de dinheiro de diversas origens. Você tem apurações em andamento que apontam a chegada de recursos do PCC, Primeiro Comando da Capital, uma organização criminosa violenta. Você tem indicativos de pagamentos a autoridades de diversos poderes, servidores públicos de carreira, políticos, e eventualmente pessoas ligadas ao judiciário. Isso tudo aí, a gente tem informações que apontam circulação de recursos entre esse grupo criminoso e familiares dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Não é razoável dizer agora que essa circulação de recurso é ilícita. Moralmente falando, ela é absolutamente reprovável. Juridicamente falando, a gente vai ter que ter mais passos para constatar. Muito didaticamente. Quando o Master contrata o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes, ele está contratando um serviço jurídico, esse escritório prestou serviços correspondentes aos valores recebidos, até o momento indicativo é que não. Você teve uma série de negativas, mas hoje você já tem notas oficiais do próprio escritório apontando a existência, reconhecendo a existência do contrato e dos pagamentos durante 20 ou 22 meses, no valor que vai estar aí na casa dos 80 milhões de reais. E ele informa uma contraprestação de relatórios, de reuniões, e quando você calcula isso, tomando com base o mercado da advocacia, mesmo aqui em Brasília, que é um mercado bastante inflado, está totalmente fora de parâmetro. O outro ministro, Dias Toffoli, nós temos notícias também reconhecidas pelo ministro, primeiro, de que ele é sócio oculto de um fundo patrimonial que tem cotas no resort, né, que faz investimentos em imóveis. Ele está registrado de forma ostensiva em nome dos dois irmãos, mas ele funciona como sócio oculto. Este fundo patrimonial recebe recursos de fundos ligados ao Banco Master. Esses valores não estão tão claros ainda, mas eles vão estar ali entre 15 e 35 milhões de reais. E esse recurso, ao que tudo indica, vai para o próprio ministro mais adiante. Tudo isso é muito grave, tudo isso é muito sério, e por isso que tem que ser apurado com muito cuidado, com muita cautela, para não cometer injustiças, mas também para garantir que essa prova seja firme para um eventual processamento e condenação. Não dá para ter prova frágil num caso com gente tão poderosa. E o deputado Alfredo Gaspar disse: Lindbergh, tenha vergonha na sua cara. Soraya Tronic, tenha vergonha na sua cara. Uma senadora da República levantando um falso desse e depois vindo pedir desculpas. Caso não seja verdade, eu quero pedir desculpas ao deputado Alfredo Gaspar. Que conversa é essa? Como é que você levanta um falso sabendo que não é verdade e depois vem com a cara mais cínica do mundo dizendo: não, eu me enganei, eita, eu disse sem querer não. Isso é muito grave, você falar diante do Brasil com as câmeras focadas ali naquela CPMI, chamar o cara de Stu juntamente com Lindbergh Farias, mas esperar o que de Lindbergh Farias, né? O nível de Lindbergh Farias a gente já sabe qual é o PT, é o esquema, é a quadrilha, é tudo aquilo, né? Então olha só isso aqui que o Alfredo Gaspar falou com relação a esses dois. Na minha opinião, tinha que ser cassado o mandato deles. Por quê? O que foi que eles fizeram de grave? Chamaram publicamente um homem honrado, como relatou Alfredo Gaspar, de Stu. Isso não pode se falar nem de brincadeira, pessoal, porque isso aí é um crime hediondo. E quem faz esse tipo de coisa, na minha opinião, tinha que pegar pelo menos prisão perpétua. Mas o fato de só mencionar isso, pelo menos como disciplina, deveria ser cassado o mandato deles. Olha isso aqui, pessoal, com Alfredo Gaspar. Soraya Tronic tem a vergonha, uma senadora da República, fazer uma acusação leviana dessa e dizer: vou pedir desculpa. Lindbergh Farias tem a vergonha. Você é acostumado a praticar fatos criminosos, mas você foi longe demais agora. Eu não vou aceitar nada menos do que a justiça plena. Olha, se vocês soubessem o tamanho da minha indignação, o tamanho da minha revolta pela crueldade, pela infâmia, pela forma vil que a sacaram contra mim, isso, vocês imaginem, o meu peito tá rasgado, eu tô com o coração doendo, eu trabalhei muito a minha vida toda e não merecia algo tão infame, mas olha, eu tenho uma coluna moral que ela não deixa vergar, mas o meu coração tá doendo da revolta, da mentira, dos crimes, tá doendo porque eu vejo a minha família sofrendo, mas eu tô em pé para lutar
E a minha luta vai ser para que nunca mais 2 parlamentares criminosos como esses repitam algo parecido. Quem é um pai de família honrado, quem é um trabalhador brasileiro honrado, não pode estar tranquilo, não pode não estar revoltado, não pode não exigir da justiça que essa apuração seja célere. Porque, minha gente, a gente está num tempo de fake news. 2 criminosos travestidos de parlamentar praticaram essa infâmia, praticaram esse ato covarde e injusto. Estou dizendo aqui que as providências jurídicas de queixa-crime, representação criminal, disposição para quantos exames forem precisos, biológico, DNA, o que for, eu tomei hoje perante o STF, a Procuradoria da República e a Polícia Federal. Mas aqui, esta casa tem que dar uma resposta política. E a resposta política é: ou vocês têm um parlamentar estuprador e merece ser caçado e preso, ou você tem 2 criminosos abjetos que precisam ser caçados e presos. Não existe meio do caminho, não existe perdão, não existe desculpa. Nós precisamos urgente que o Congresso Nacional dê uma resposta. Eu não posso ficar passando pela rua, alguém olhar para mim e estar duvidando. Eu quero a investigação rápida. Meu lugar será na tribuna do Congresso Nacional ou na cadeia. Mas eles eu quero mesmo. Ou na tribuna ou na cadeia. Quem tiver com a razão fica na tribuna. Quem tiver mentido, praticado o crime, eu quero cadeia. Eu estou revoltado e quero justiça. Eu exijo justiça. Tenho 55 anos trabalhando de forma honrada, vivendo de forma honrada. Não vão ser 2 bandidos que vão destruir ou tentar destruir a minha reputação. E olha só, porque enquanto Lula está falando em buscar sua reeleição, subir a rampa pela 4ª vez, querer continuar com seu desgoverno destruindo o nosso país, olha só essa matéria que acabou saindo hoje, porque o preço do arroz já está subindo, ó, lá em cima. E outra coisa, não é só arroz não. Os alimentos da cesta básica, porque o pobre só come o básico, estão subindo lá em cima. Então como é que esse governo vem com a tese de que muito dinheiro na mão de muitos é renda? Não é não, meu filho. Você está acabando com o povo, esse negócio de distribuição de renda, fazendo com que o povo fique escravo. Ah, não, você vem receber um auxílio isso, receber auxílio aquilo, para ficar debaixo das tetas do governo. Tá fazendo o povo ficar cada vez mais pobre, porque a máquina tá gastando dinheiro de rolo. Aí para vocês, para compensar que não compensa, porque vocês são um bando de gafanhoto, destrói tudo, aí cobra mais imposto. Aí para tentar tapear as pessoas que não conseguem, mas para tentar tapear, toma um vale gás, tome isso, e vai buscar seu gás, e receba esse dinheirinho. Não, meu filho, não é isso não que faz o povo crescer e prosperar, não. Ah, deixa eu dar um dinheirinho aqui do governo. Isso não faz ninguém prosperar. O que faz o homem prosperar é quando ele tem a liberdade e a facilidade do governo para abrir um negócio, para empreender. Mas aqui no nosso Brasil é tanta burocracia que até o pobre, para comprar um alimento, paga, eu acho que se 1 quilo de arroz é R$10, R$5 é imposto. É isso, pessoal, essa é a realidade. Olha só isso aqui que acabou saindo, porque enquanto o Lula está preocupado com a sua reeleição, os alimentos estão indo lá em cima. Mas para ele o Brasil está muito bom, está maravilhoso. Ele tirou o pobre da pobreza, né? Ele tirou o Brasil do mapa da fome, né? É inacreditável. Olha só isso aqui. O preço do arroz voltou a subir nos supermercados brasileiros, reacendendo o alerta sobre o custo dos alimentos básicos. A alta está ligada a fatores internos, mas vamos conversar agora com o Felipe Serigati, ele que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas Agro. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Luara. Tudo bom? Tudo ótimo. Só vamos descobrir, as motivações. Por quê? Depois de 66 semanas em queda, a gente precisa agora explicar uma volta de alta no preço do arroz. O que está acontecendo? O preço tende a ser muito mais volátil, tá? Então significa que tem espaço para subir? Tem. Eu sei que para o consumidor é ruim, tem uma série de choques. Só que, em geral, o preço do feijão ele tende a ser bem mais volátil do que o preço do arroz, o que torna a projeção desse preço ainda mais complicada. Fato é o seguinte, vamos lá, sintetizando. Aquele arroz com feijão ao preço que a gente viu no final do ano passado não pode ser a referência para esse ano. A referência para esse ano é um preço mais elevado. Qual vai ser esse preço? Ninguém sabe, mas claramente a tendência é um preço mais elevado. Incomoda o consumidor? Sem dúvida alguma, mas do lado do produtor, essa alta era necessária. O preço que vinha sendo praticado no arroz era um preço excessivamente baixo. Se a gente puder colocar em números, lá em outubro de 2024, o preço para o produtor da saca de 50 quilos chegou a quase que R$120.
no início do ano, de janeiro, esse preço estava em R$ 53, a mesma saca de 50 quilos, sendo que o custo médio para o produtor é algo em torno de R$ 75. Ou seja, o produtor ainda está operando com margem negativa, tá? O produtor médio, óbvio que isso vai variar de acordo com a produtividade, com a escala de produção, mas o que a gente está vendo, na verdade, é uma recuperação desse preço. Esse preço está voltando à normalidade. O preço que a gente vinha encontrando antes era um preço que era insustentável. Como é que o preço, né, chegou nesse patamar, vamos dizer assim, insustentável? Porque nós tivemos uma safra de arroz muito forte. Então, ano passado, ou na safra, né, que se encerrou ano passado, nós produzimos quase que 13 milhões de toneladas de arroz, sendo que o consumo doméstico é alguma coisa em torno de 10 milhões e meio. Em outras palavras, sobrou arroz no mercado. Então esse preço foi lá para baixo. Quem que poderia servir de alternativa para absorver esse excedente de arroz? Era justamente o setor externo, as exportações. Só que no mercado internacional, no mesmo período, ano passado, nós também tivemos ali um excesso de oferta. Então, o arroz também encontrou mercado lá fora, no setor externo. E eu tô em campanha também, tá? Mas eu não sou candidato a nada. A minha campanha aqui é trabalhar para trazer informações para que você não vote nessa quadrilha que tá acabando com o nosso país. Essa é a grande verdade. Esse partido de esquerda, que com ele veio a corrupção, com ele veio tudo isso imposto e só acabando com a vida dos brasileiros, é contra esses aí que eu estou trabalhando todos os dias aqui. Todos os dias eu faço questão de pegar vídeos, trechos, recortes para mostrar a vocês a realidade do Brasil real. Não é essa fantasia que nós vê aí do governo, que ele diz que tirou o Brasil do mapa da fome pela terceira, quarta vez, sei lá. Ele quer, né, distribuir renda, porque é só isso que o governo quer distribuir renda. Não. Facilite a vida do... Eu sou dessa tese, pessoal. Se você não concorda comigo, tá tudo bem. Tem pessoas que precisam, assim, do auxílio ali. Tem pessoas que precisam daquele gás. Tem pessoas numa situação tão precária que necessita e o governo tem que ajudar mesmo. Não cobra imposto? Então tem que ajudar mesmo. Mas espera aí. Esse negócio que o governo só se apoia nessa tese de distribuição de renda. Distribuição de renda não ajuda ninguém. Naquele momento ali, opa, saciou. E sim, depois daquele momento, como é que o cara fica? Dependendo do governo, o cara nunca vai sair dessa situação porque depende. E se arrumar um emprego fechado, pronto, perde sua rendinha. Não poderia fazer isso. Isso é um crime fazer um negócio desse. O cara arrumou um emprego, beleza, deixa o cara recebendo. À medida que vai passando o tempo que ele está trabalhando no seu emprego, fechadinho, carteirinha assinada, tudo bem, vai diminuindo essa renda até acabar, para a pessoa viver com as suas próprias pernas, viver do seu próprio suor, do sustento, da dignidade. Porque a dignidade do homem vem quando ele mesmo consegue se manter. Agora, quando um governo fica mantendo as pessoas e com ameaças, olha, se você fechar sua carteira, perdeu. Não era para ser assim. É por isso que tem muitas pessoas hoje recebendo auxílio e tem muitas pessoas que são inteligentes, recebem auxílio e tem seu negócio. Não é registrado, não é fechado mesmo, aí vai com medo do governo. Mas o governo, o problema não é isso não. O problema é a incompetência do governo em querer manter seus votos. Se vai quebrar o Brasil, se a economia não está crescendo, se o Brasil está endividado, o Lula não está nem aí. Eu trouxe no primeiro vídeo aqui mostrando a Globo trazendo economistas, a Miriam Leitão, aquela esquerdista, ela falando sobre o endividamento das pessoas, o Serasa aí, mais de 70 milhões inadimplente. Brincadeira um negócio desse. Um país de 220 milhões de pessoas, 70 milhões, tudo dura, quebrada, endividada, cartão de crédito, jura 15%. Quem aguenta um negócio desse? Se alguém, olha, eu vou dar um conselho aqui, se você quer comprar alguma coisa na loja e ver aquela facilidade, venha comprar no carnê, venha comprar aqui, divide em 12 vezes, não faça uma coisa dessa não. É complicado. Porque um salário, você sabe, um salário não dá pra nada. E se você comprar um negócio em 10 vezes, e aí se atrasou uma parcelinha ali, meu filho, o juro é aquela cebola, né? Aquela coisa que é pra matar mesmo, vem pra torar mesmo. Aí vem um imprevisto, vem um medicamento, vem uma coisa e outra, pronto, desestabilizou. E se você atrasar uma parcela, pronto, pra reequilibrar tudo de novo, é complicado. Conselho que eu dou, se possível, não compre parcelado. Mas infelizmente vai fazer o que aqui no país se não tem outra alternativa? Para muitas pessoas não existe outra alternativa além dessa. Essa tal facilidade, esse tal, vamos dar crédito ao pobre. Pessoal, por trás desse dar crédito ao pobre, existe uma armadilha. E é nessa armadilha que tem mais de 70 milhões de pessoas inadimplentes. Né? Eu não tenho nada contra, sou um cara simples também, sim, não sou um cara multimilionário, não, nada disso, mas o problema desse governo é que ele quer ver a igualdade de todo mundo, mas é a igualdade da miséria, é isso, parece que é um governo que tem inveja de Cuba, é um governo que tem inveja da Venezuela, caramba, se fosse para invejar, que eu sou contra isso, mas se fosse para invejar, inveja os Estados Unidos,
Inveja a Alemanha, caramba. Inveja a Suíça. Inveja esses países desenvolvidos. Para ver se pega um modelo, para ver se bota o Brasil para andar, porque nós estamos estacionados no tempo. Enquanto outros países aí estão avançando, crescendo, prosperando, tá nós aqui estagnados em corrupção, pelo menos estagnado a situação do Brasil, né? Diante do mundo, nós estamos sendo vistos como um país que não tem combate nenhum à corrupção, não tem combate às facções, até porque o Lula não quer combater, isso é um fato, é uma realidade. Eu quero saber o que é que ele vai dizer quando estiver nos debates. Eu combati a corrupção. Ele vai dizer isso? Será que ele vai ter coragem de dizer isso? Eu combati o crime organizado. Será que ele vai ter coragem de dizer isso? A saúde pública aqui no meu governo melhorou. Educação 100%. Ele vai ter coragem de dizer tudo isso? Não, é inacreditável. Tudo que ele vai ter coragem de dizer é: eu tô dando gás. Não, eu tô dando auxílio. É só isso que ele vai ter para dizer nos debates. Ele não tem outra coisa para dizer, pessoal. Isso é a grande realidade. Então nós precisamos mudar essa triste realidade aqui no nosso país, se nós quisermos ver o nosso país crescer e avançar. Tô com Flávio Bolsonaro, não sei você. Coloca aqui nos comentários. Você quer que Lula continue ou vai votar em Flávio Bolsonaro? Ou Ronaldo Caiado? Ou Romeu Zema? Flávio Bolsonaro, né? Mas qualquer um. Desde que não seja o Lula. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Se quiser fazer uma renda, clica no link, primeiro comentário fixado. Aula totalmente gratuita, não é jogo, não é nada de aposta, não é nada disso. É para você aprender a fazer dinheiro aqui na internet e viver assim como eu vivo também. Gostou do vídeo? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus permitir.